Olá, pessoal. O nosso Conselheiro Acácio de hoje vai tratar de um tema extremamente polêmico que aconteceu, que envolveu o acervo museológico do Palácio da Alvorada e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Esse assunto, a meu ver, foi tão grave que, e por outro lado, ele expressa, tem tantas temáticas que envolvem a questão, que não é simplesmente o deslocamento de uma obra de um lugar para outro. Sobretudo, no meu entendimento, ficou evidente que nem os governantes brasileiros, nem tampouco a população brasileira tem o menor conhecimento do que seja patrimônio material e imaterial. Dado que todo Estado tem instituições, e as instituições têm ritos, tem mitos, tem ritos e tem liturgias e tem símbolos anexados. Nesse caso, sob a minha perspectiva, levantou todos esses aspectos. Para mim foi tão grave o que aconteceu que efetivamente eu fiz um programa de rádio sobre isso, que foi ao ar ontem, e fiz artigos sobre isso que estão no site do Medium. Então, quem quiser, eu vou deixar o link aqui abaixo, aceda ao artigo e vá lá inteirar-se do artigo. Esse artigo, por sua vez, está conectado com outro artigo, com vários artigos que dizem respeito à estratégia de guerra cultural que o governo de Jair Bolsonaro vem travando dentro do Brasil, exatamente como a esquerda travava. Muito bem, então aqui eu vou abordar rapidamente, alguns pontos. O slogan do governo Jair Bolsonaro, o slogan de campanha e o slogan de governo é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão absolutamente perigosa e bombástica disto que junta política com religião. Não vou entrar no mérito da questão. Simplesmente deixo cravado que, ao contrário do que você que me ouve possa pensar, essa frase não foi cunhada para fazer frente à petização, à comunização do Brasil. Essa frase mistura perigosamente política com religião, que aliás é uma tendência de todos os governos no mundo inteiro, portanto da criação dos chamados estados teocráticos. Isso tem vários termos técnicos, um deles chama-se democracia direta. Não vou entrar nesse ponto agora. Mas guarde bem a frase, Deus acima de todos. Vários jornais noticiaram, e não é fake news não, que a evangélica primeira-dama mandou retirar as imagens sacras do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República e é também um museu. O Palácio da Alvorada é a residência oficial e é um museu. Assim como a Casa Branca é a residência oficial do presidente americano e é um museu. É igualzinho. Deve-se distinguir entre arte sacra e arte religiosa. A arte sacra é toda aquela arte destinada ao culto religioso. E ela serve à liturgia. Ela respeita fins especificamente litúrgicos. Ela representa as verdades da fé, de modo a expor o dogma cristão com a maior fidelidade possível e com os sentimentos autenticamente piedosos. Em suma, uma arte sacra é uma teologia em imagem. Não é? Toda arte sacra remete a Deus. Assim, o gesto emblemático de Michele Bolsonaro está na contramão do slogan do governo do presidente eleito, que por acaso é o seu marido. Deus acima de tudo. Em sendo o slogan de governo, Deus acima de tudo, o Deus católico que está ali nas imagens, ou o Deus do panteão africano que está ali nas imagens, é o Deus que está presente no slogan Deus acima de tudo. Ou por acaso o slogan Deus acima de tudo faz referência a um Deus específico? Se fizer, o senhor Jair Bolsonaro precisaria ter explicado a qual Deus ele se refere. É o Deus judaico? É o Deus muçulmano? É o Deus cristão?
É o Deus evangélico? É o Deus protestante? Porque se for o Deus católico, o catolicismo admite imagem. Se for o Deus protestante evangélico, eles não admitem imagem. Então presume-se, porque o povo quer presumir, que o Deus do slogan é um Deus de todas as religiões, porque o Estado é laico, não é? Ou não? Então o gesto emblemático de Michele Bolsonaro de mandar retirar as imagens de arte sacra, porque ele é evangélico e os evangélicos não cultuam imagem, no mínimo está na contramão do slogan do governo do presidente eleito, que é o seu marido. Um outro aspecto. O Palácio da Alvorada é um museu. E como museu, portanto como locus do Estado do Brasil, o museu deve, por princípio, acolher todas as artes sacras, acolher todos os deuses. Como museu, todos os deuses são bem-vindos. É o Palácio da Presidência da República, e este palácio é um museu. Ele não é ou é uma residência, ou é um museu. Ele é um palácio-museu. E é um palácio de Estado. Ele não é um palácio de governo. Os princípios básicos no Brasil, os conceitos básicos no Brasil são confundidos. Confunde-se Estado com governo. Ora, na condição de museu, abstraindo a condição de palácio, todos os deuses são bem-vindos. Começou muito mal a primeira-dama. Sobretudo por mais esses 4 aspectos. O Palácio da Alvorada não é a casa do Jair Bolsonaro e da sua família. É a residência oficial do presidente da República. Como tal, é um patrimônio da República do Brasil. E todo o patrimônio ali exposto. Forma de obra de arte, de móveis, etc. De jardins, de plantas, todo o patrimônio ali exposto. Forma um conjunto de bens classificados como bens materiais e ou imateriais. Todos esses bens são patrimônio do Estado do Brasil. São patrimônio do povo brasileiro. O palácio é também, e por isso mesmo, um museu. O palácio é, e por isso mesmo, impessoal. O palácio encarna. Ele simboliza a nação brasileira. Ele simboliza o ethos do Brasil. Ele simboliza a cultura brasileira. Ele simboliza a história brasileira. O palácio é, portanto, uma instituição de Estado. O governo que assumiu pode, o chefe do Executivo Nacional, pode habitar o palácio. Mas o palácio não é a casa dele. É preciso separar alhos de bugalhos. O Donald Trump mora na Casa Branca, mas a Casa Branca não é do Donald Trump. E o Donald Trump não pode fazer o que quiser dentro da Casa Branca. Vamos a um outro ponto. O Brasil, enquanto nação, é uma criação da coroa portuguesa. E herdou de Portugal a sua alma católica. Alma essa que foi trabalhada pela educação jesuítica, que acolheu índios e negros e criou uma cultura miscigenada que caracteriza o Brasil. E essa forma de atuação da coroa portuguesa sempre foi a forma de atuação de Portugal no mundo e pelo mundo. Então, quando uma primeira-dama retira as imagens sacras, ou pensa, ou propõe retirar as imagens sacras, significa que ou ela desconhece a raiz original, tradicional, histórica, cultural do Brasil, independentemente da religião, ou ela, exatamente por conhecer, está-se nas tintas para esta raiz. O Brasil é um país mestiço, em todos os sentidos. Aqui, todos os deuses são bem-vindos. Existem e coexistem. Um outro aspecto. Este gesto simbólico e muito falante de mandar retirar obras de arte sacra mostra um descompasso profundo e realista com a história e a cultura nacional.
ao mesmo tempo, ele aponta para um reducionismo histórico e torna este governo uma base ideológica religiosa que manda uma mensagem muito clara para a população brasileira de refundação nacional. Ora, portanto, para além do aspecto de desrespeito às religiões do Brasil em peso, este governo, uma das pautas que ele levantou foi a defesa da bandeira do resgate da alta cultura. O gesto da primeira-dama é simplesmente uma bufetada na cara da cultura brasileira. O despropósito do gesto é sintomático e, ao mesmo tempo, noticia que a cultura é um mero mote eleitoreiro ou é uma farsa. Portanto, a situação em si, ela tem inúmeras perspectivas. E aqui é um outro ponto. A mera propositura ou levantamento da questão levantou, indiscutivelmente, e aponta que falta uma visão profunda do Brasil. Falta cultura, falta consciência sobre a solenidade do cargo e a responsabilidade do cargo. Falta respeito ao Estado laico. Muito bem. É preciso ter em perspectiva outros aspectos. O Palácio da Alvorada tem duas alas, uma Casa Branca, uma ala residencial, uma ala de trabalho. Portanto, uma ala privada e uma ala pública. A ala privativa é do presidente da República. As obras sacras que ela mandou retirar encontram-se na área pública. Portanto, não se encontram na área privada. De modo que, qual é a razão para ter mandado tirar as obras de arte sacras da área pública que não estão na área privativa? O Palácio do Planalto, como é uma instituição do Estado, todas as peças de arte têm e preservam uma leitura histórica da história do Brasil. Portanto, não há cabimento em falar em interferência decorativa, porque a primeira-dama não quer ver imagens de arte sacra. Ela não tem que querer ver nada. Ela é uma passante ali, como Jair Bolsonaro, como Donald Trump, como foi a própria Jacqueline Kennedy. Nem a Jacqueline Kennedy ousou fazer na Casa Branca o que os governos do PT fizeram e agora o que esta primeira-dama tentou fazer. Um outro aspecto que é preciso ter em perspectiva. É preciso separar a arte sacra de arte religiosa. Pois muito bem. O Palácio da Alvorada é um museu. Toda arte sacra, toda obra de arte sacra, vamos entender um outro aspecto. Quando ela está exposta num templo religioso, seja ele católico, latino, bizantino, quando é um terreiro de candomblé, toda arte sacra, quando ela está exposta num templo religioso, ela tem uma função estritamente religiosa e litúrgica. Agora, toda arte sacra, quando ela está exposta em um museu ou em um palácio, ela não é uma obra litúrgica. Ela é uma peça museológica. O Palácio do Planalto é um museu. Então, embora as obras de artes sacras expostas no palácio tenham origem religiosa, ali elas não estão investidas da sua função religiosa. Elas representam e expressam a cultura
ou as várias culturas e as várias religiões do Brasil. Portanto, mandar tirar as obras sacras do acervo é um bufete e um desrespeito à história e à cultura brasileira. Porque estas obras de arte não estão dentro de um templo religioso. Há um anexo ao Palácio do Planalto, que é a capela do palácio. Lá, na capela, a obra de arte exposta cumpre uma função litúrgica e religiosa. Dentro do Palácio do Planalto, ela tem uma função museológica. Um outro aspecto que eu quero trazer aqui para nós encerrarmos. A imprensa noticiou o fato, caiu muito mal, evidentemente, porque o fato é gravíssimo, não é? E tanto a primeira-dama quanto o presidente eleito vieram a público dizer que a imprensa tinha feito fake news. A imprensa não fez fake news coisíssima nenhuma. O fato aconteceu, foi admitido pelo próprio vice-presidente da República e pelos funcionários do Palácio da Alvorada. O governo de Jair Bolsonaro adotou uma estratégia sobre a qual eu já venho falando há algum tempo. O termo técnico dela chama-se estratégia de guerra híbrida. Ele instaurou duas guerras no Brasil, chamada guerra híbrida e a guerra cultural. É gravíssimo mesmo o que está acontecendo dentro do Brasil, sendo tocado pelo chefe do Executivo Nacional. A primeira-dama, o Palácio da Alvorada, é um museu. Portanto, todo o acervo ali dentro é catalogado. Tem um curador responsável. Ela disse, quando o caso veio a público, primeiro acusou a Folha de mentira, não foi fake news, o fato aconteceu. E quando o fato aconteceu, eles não dimensionaram a repercussão que aquilo traria. Eu, particularmente, por exemplo, não tenho religião nenhuma, mas eu trabalho com história e com cultura. Aquilo é um absurdo, o que foi feito. Nem a Dilma Rousseff, nem a Marisa Letícia fizeram, na extensão do ato, o que esta primeira-dama tentou fazer. E só não fez porque o caso foi divulgado, ainda bem que foi divulgado, não é? Ainda bem que foi. E o fato dos erros do PT não é desculpa para os erros deste governo. Bem, ela saiu com a desculpa de que aquelas peças não são retiradas, elas seriam retiradas para restauro. Aqui eu quero deixar um mero detalhe que eu publicitei, que é o seguinte: o governo Michel Temer submeteu o Palácio da Alvorada a um processo de restauro, recuperando o próprio palácio em si, que estava em petição de miséria, e as obras do acervo do palácio. Portanto, quando Jair Bolsonaro assumir o governo, ele vai morar em um palácio completamente restaurado. O palácio é um museu. Então as obras, o acervo está catalogado. Portanto, todas as obras foram restauradas. Quando a primeira-dama fala que as obras não foram ela que pediu, elas iam para o restauro, eu pedi publicamente aonde está o documento curador referente ao restauro das obras sacras. Então que Jair Bolsonaro venha a público, apresente o documento de restauro para não pegar muito mal para mais esta mentira que ele está contando para a população brasileira. Não é? Existe um documento oficial da curadoria do Palácio do Planalto. Aonde está o documento? Existe um documento do IPHAN. Aonde está o documento? O palácio acabou de passar por restauro. Não há nenhuma peça a ser restaurada. E, portanto, se há alguma peça sacra a ser restaurada, essa peça está catalogada. Portanto, venha a público trazer a documentação. Não é só uma questão de canto de boca. Traga a documentação. Onde ela está? Até agora, eles não apresentaram documento nenhuma. Muito bem. Para encerrar, existe uma constante
na forma de atuação do governo de Jair Bolsonaro. A imprensa noticia as coisas, ele desmente a imprensa. Mas ele tem desmentido os seus próprios filhos, desmente a mulher, desmente os seus ministros, desmente o vice-presidente da República, e o vice-presidente da República o desmente. E um ministro desmente o outro. Um filho desmente o outro. Então, este mentir e desmentir dos filhos à equipe, aos jornais, é uma constante. De modo que fica a palavra dele contra a instituição que ele acusa, ou as pessoas que ele acusam. Não existe uma questão do povo confiar na palavra. Cadê o documento? É preciso começar a tratar com seriedade as coisas. Não é? A primeira-dama acusou gravemente 3 funcionários do Palácio do Alvorada, segundo o noticiado, não é? De terem feito uma conspiração. Os funcionários são catalogados. Qual foi o funcionário? Qual é o nome dele? Ele é concursado? Ele é de carreira? Ele é um funcionário do cerimonial do Palácio? O cerimonial do Palácio tem certamente o nome do funcionário, a entrevista que ele deu, a data da entrevista, porque ninguém há de presumir que a Folha, o jornalista da Folha de São Paulo, pulou a cerca do Palácio do Planalto, invadiu o Palácio do Planalto, né, para entrevistar. Não. O que aconteceu é o seguinte: a Folha de São Paulo conversou com 3 funcionários do Palácio do Alvorada, conversou com o vice-presidente da República, Mourão, e só não conversou com a ínclita primeira-dama porque ela se recusou a receber o jornalista da Folha, e não é a primeira vez que ela faz isso. Não é? Começou muito mal essa equipe e esse governo. Mal mesmo. Sobretudo porque eles resolveram fazer a mesma coisa que eles criticaram no PT e estão fazendo publicamente: guerra híbrida e guerra cultural. Além de toda a gravidade deste fato, que este caso envolve, ficou patente, ao menos para mim, que o brasileiro não tem conhecimento do que seja patrimônio material e imaterial. O brasileiro não tem conhecimento do que seja gestão do patrimônio público. Não tem a menor ideia. Porque ele acha que aquilo ali é a casinha do Jair Bolsonaro, ou é a casinha do Lula. Não é? O brasileiro não tem a menor noção, né, de como deve se comportar alguém que foi eleito para o cargo, porque toda instituição tem cargos, tem liturgia do cargo, tem o decoro do cargo e tem a consciência da responsabilidade do cargo. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Desde 1822, quando a maçonaria explodiu com as instituições da coroa portuguesa, ela não conseguiu restaurar a ideia de instituição. O que vem acontecendo em sucessivos governos, não é só na presidência da República, não. Em sucessivos governos dentro do Brasil, mostra que os próprios indivíduos eleitos para os cargos não têm noção do que é o cargo em si, do que é uma instituição republicana e de qual deve ser o comportamento e o decoro dentro do cargo. A população brasileira tem que começar, de fato, a se inteirar do que significa uma instituição. Uma instituição não é meramente um edifício. O brasileiro adora invocar o exemplo dos Estados Unidos. Mas o brasileiro não se interessa nem um pouco em entender como os americanos e os indivíduos empossados em cargos públicos dentro dos Estados Unidos tratam as instituições americanas e os cargos para o qual eles estão investidos de um poder. Todo cargo tem uma liturgia, toda instituição representa um símbolo, tem ritos, tem mitos e tem uma consciência do próprio significado
da instituição em si. O problema do Brasil não é a corrupção. O problema do Brasil é a confusão entre o público e o privado. O problema do Brasil, entre outras coisas, é não ter cultura. Do presidente da República ao gari de rua. Não é? E esta incultura vem sendo cultivada desde 1822. O americano pobre, médio e rico entende muito bem o que é uma instituição e o comportamento que o povo tem que ter em relação à instituição. O que essa instituição representa. E também os eleitos para cargos nessas instituições também têm uma ideia muito clara do que é a instituição. Entre outras coisas, o que precisa de ser recuperado no Brasil é o conhecimento do que é uma instituição de Estado e, junto com ela, o decor ao cargo. Até o próximo. Conselheiro Acácio.